A saudação. Apocalipse 2:18. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A revelação da divindade à era de Tiatira que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez nos dias de sua carne ele foi conhecido como Filho do Homem. Porém já não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais o Filho do Homem, o grande profeta, que em si mesmo reuniu todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai. Agora o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder, e está acima de tudo e sobre tudo para louvor de sua própria glória. Sua glória ele não compartilhará com nenhum outro. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum. De cima ele olha para Tiatira, e eis que vê nessa cidade e nesta quarta era a honra que pertence somente a ele, concedida a outro. Seus olhos chamejam com o fogo da ira e do juízo quando vê Apolo reverenciado como Filho de Deus, quando somente ele é o unigênito do Pai. Quão terrível deve ser seu juízo sobre a religião da era de Tiatira, na qual os membros da igreja, como os adoradores pagãos do Filho do Deus, Apolo, o filho de Zeus, exaltam um governante humano até a adoração, apoiados pelo poder do Estado. Pois foi isso exatamente o que ele viu. A Igreja Católica Romana, completamente imersa na adoração de ídolos, baseada em ritos do deus Sol, Apolo, tinha exaltado um homem até a própria deidade, Papa, através do casamento da Igreja com o Estado. Porquanto Tomás de Aquino e Alveros Pelágios formularam e afirmaram que o Papa parece ser aquele que vem com os olhos espirituais, não um homem, mas um Deus. Não há limites à sua autoridade. Ele pode declarar ser correto o que quiser, e pode retirar de qualquer um dos seus direitos desde que ele ache conveniente. Duvidar deste poder universal resulta em ser impedido de entrar na salvação. Os grandes inimigos da Igreja são os heréticos que não aceitam o jugo da verdadeira obediência. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o Filho de Deus. 1 Timóteo 2,5. Porém, o Papa de Roma mudou a palavra. Ele a converteu em um mediador entre Deus e o homem, não homens. Portanto, agora ele interpõe-se entre o mediador e os homens. Mas não há nenhum outro mediador exceto o Filho. O Papa anuncia a salvação através da Igreja de Roma. Porém, não há salvação a não ser através do Filho de Deus. Não é de admirar que os olhos chamejam em ardente juízo. Não é de admirar que os pés sejam semelhantes ao latão reluzente, enquanto ele se acha pronto para esmagar os reinos ímpios deste mundo, reduzindo-os a pó e poeira. Graças a Deus por esses fortes pés de latão. Eles passaram pelo juízo por nós. Eles agora são nosso fundamento, porque o que ele ganhou é nosso. Nós nos achamos identificados nele, em Jesus, o Filho de Deus. Foi nesta era que presenciamos a ascensão do islamismo, que negava o Filho de Deus e decretava a morte a todos que se chamavam cristãos. Foi também nesta era que a falsa igreja desprezou o primeiro mandamento do Deus Todo-Poderoso e lançou-se prontamente a quebrar o segundo mandamento, porque colocou o seu Papa no lugar de Jesus Cristo e estabeleceu e impôs a adoração de ídolos a tal ponto que significava a morte para os que não concediam aos ídolos um lugar dentro da igreja. Somente sobre o reinado da imperatriz Teodora, de 842 a 867, mais de 100.000 santos foram mortos porque consideravam as imagens sem nenhum valor. Certamente esta era deve se arrepender ou perder tudo. Lá está o Senhor da Glória, Deus mesmo, sua palavra posta de lado.
sua pessoa rejeitada, porém mãos humanas e corações humanos não podem depô-lo. Deixe-os negá-lo, ele permanece fiel. Não temas, ó pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E quando eu vier, com pés de latão e olhos chamejantes, darei a recompensa. Meu é o juízo, eu o recompensarei, diz o Senhor. O elogio. Apocalipse 2:19. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras não são mais do que as primeiras. Aqui novamente encontramos as mesmas observações introdutórias. Eu conheço as tuas obras. O próprio Filho de Deus disse: crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele pôs ênfase em suas próprias obras enquanto estava na terra. As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Foi uma grande parte do seu ministério. Seu Espírito Santo no apóstolo Paulo disse: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Estas obras eram para inspirar fé nele, porquanto manifestariam esta relação com ele que Paulo descreveu como criados nele. Agora, as obras nunca tomarão o lugar da fé em Deus para nossa salvação. Porém, as obras manifestarão nossa fé já depositada nele. As boas obras não salvarão você, porém resultarão de uma vida salva como fruto ao Senhor. Eu creio em boas obras. Mesmo que um homem não seja salvo, ele deve praticar boas obras e fazer o melhor que pode. O que é horrível à vista de Deus é que os homens pratiquem más obras e depois digam que estão fazendo a vontade do Senhor. É isto que os bispos e papas e hierarquia de Roma estavam fazendo. Estavam matando, mutilando e praticando toda espécie de mal no nome do Senhor. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. Naquele dia mau, aqueles verdadeiros cristãos brilharam como uma luz num lugar escuro enquanto continuamente praticaram o bem, porque eles retribuíam a maldição com a bênção e praticavam a verdade para honrar a Deus, ainda que muitos morressem por isto. Neste versículo, ele está elogiando os seus filhos porque estavam vivendo vidas transformadas. Suas obras testificavam de um novo espírito dentro deles. Os homens viam as suas boas obras e glorificavam a Deus. Sim, Senhor, se você é cristão, você vai fazer o que é correto. Suas obras mostrarão que seu coração é correto. E não será algo que você finja, porque você fará a vontade dele quando ninguém, a não ser Deus, o vê, e você fará a vontade dele, mesmo que lhe custe a vida. Eu conheço a tua caridade, serviço, fé e paciência. Você notará que a caridade deles é colocada entre obras e serviço, e esse é o lugar correto para ela, porque sem caridade nossas obras não são aceitas diante de Deus, e tampouco nosso serviço. Paulo, falando aos Coríntios, disse: sem caridade eu nada seria, e tudo quanto faço é sem proveito, a menos que seja feito em caridade. Agora você pode ver aqui mesmo que estes crentes não estavam naquela classe nicolaíta que fazia obras como meio de salvação, ou para ser admirada pelos homens. Eles faziam suas obras através do amor de Deus, que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Este amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viam as vidas dos cristãos primitivos diziam: olhem como eles se amam uns aos outros. João disse: qualquer que ama é nascido de Deus. 1 João 4:7. Eu quero fazer uma advertência neste momento. É dito com referência aos últimos dias que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era,
o amor de si mesmo e o amor pelas coisas materiais tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Temos que nos guardar do poder do pecado nesses últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos porque não têm se dado conta do efeito desse espírito do último dia. É tempo de se chegar a Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Naqueles tenebrosos e terríveis anos, a verdadeira vinha manteve seu amor por Deus e amor dos irmãos. Deus os elogiou por isto. Eu conheço o teu serviço. Jesus disse: o maior de todos é servo de todos. Um homem sábio comentou sobre este dito. Eis o que ele disse: somente a história provará a verdade desse dito. Aquele homem estava certo. Todos os homens verdadeiramente grandes da história foram servos. Os que exigiram ser servidos, os que oprimiram, os que sempre procuraram estar por cima caíram em vergonha. Até os mais ricos são condenados por Deus quando não usam sua riqueza corretamente. Porém, examine a história e você encontrará que os verdadeiramente grandes foram aqueles que serviram a outros. A história jamais pode aclamar aqueles aos quais foi feito muito, mas sempre louvará aqueles que fizeram muito pelos outros. Agora, apliquemos isto a nós mesmos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim devemos seguir este exemplo. Veja-o enquanto ele se curva sobre os pés dos apóstolos e lava os seus pés cansados e sujos. Ele disse: vocês não sabem agora o que eu estou fazendo, mas saberão depois. Porém, o que vocês me veem fazendo, devem fazer também. Ele tornou-se servo a fim de que Deus pudesse elevá-lo às mais elevadas alturas. E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É difícil ser sempre servo, porém os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com ele em seu trono. Valerá a pena tudo isto então. Trabalhemos para o Mestre, desde o amanhecer até o pôr do sol. Falemos de todo o seu maravilhoso amor e cuidado. E quando tudo na vida estiver terminado, e nosso trabalho na terra concluído, e a lista for chamada no além, eu lá estarei. Eu conheço a tua fé. Agora, ele não diz aqui como disse a igreja em Pérgamo: tu retens a minha fé. Ele não está falando acerca de sua fé agora, mas ele os está elogiando por sua fidelidade. E enquanto ele o faz, ele também menciona a sua paciência. Ora, fidelidade e paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é resultado da fidelidade, pois em Tiago 1,3 diz: a prova da vossa fé obra a paciência. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova de nossa fé. Romanos 5,3. A tribulação produz a paciência. Quão altamente Deus considera este aperfeiçoamento de nossa paciência, visto em Tiago 1,4. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A vontade de Deus para nós é a perfeição, e essa perfeição é paciência, esperando em Deus e esperando por Deus. Este é o processo de desenvolvimento do caráter. Quão altamente Deus elogiou estes santos da tenebrosa Idade Média. Pacientes como cordeiros levados ao matadouro, eles serviram a Deus fiel e amorosamente. Isto era tudo que eles queriam da vida, apenas servir ao seu Senhor. Quão grande haveria de ser a sua recompensa! Eu conheço as tuas obras, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Isto certamente é notável. À medida que as trevas da era aumentavam, à medida que a lista de mártires ficava mais extensa dia a dia, eles trabalhavam ainda mais arduamente. Eles serviam ainda mais, e a sua fé aumentava.
quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse, e verdadeiramente nada é dito do trabalho de amor aumentando em outras eras. Porém, nesta era, na mais tenebrosa de todas as eras, eles o serviam ainda mais. Que lição isto é! Não há cessação deste afável serviço de amor ao Senhor, mas, pelo contrário, um aumento dele. Esse é o segredo. Deixe o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta é serviço aumentado. Quando os abatidos estão gritando assustados, essa é a hora de clamar a vitória. Eu conheço as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora, como já dissemos, esta era é chamada da tenebrosa Idade Média, porque foi realmente o período mais tenebroso de toda a história. Foi a era do Papa Inocêncio III, que alegava ser o vigário de Cristo, supremo soberano sobre a Igreja e o mundo, que instituiu a Inquisição, a qual, sob sua direção, derramou mais sangue do que em qualquer outro tempo, exceto na Reforma. Foi a era da pornocracia, o domínio de meretrizes. Sagarius III tinha uma amante e encheu o coro papal de amantes e filhos bastardos e transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio III foi morto asfixiado por Marósia, que era amante de Sagarius. João XI era filho ilegítimo de Marósia. João XII era neto de Marósia e violou viúvas e virgens, e foi morto em pleno ato de adultério pelo marido enfurecido da mulher. Foi a era do cisma papal, porque duas linhagens de papas, uma governando a partir de Avignon e a outra a partir de Roma, se amaldiçoavam e lutavam uma contra a outra. Estes papas não eram apenas culpados de atos de sexo imoral, gerando dezenas de filhos bastardos, cometendo sodomia, etc., mas eram culpados de vender ofícios sacerdotais aos que ofereciam o mais alto lance. Foi a era em que a luz brilhou cada vez mais fracamente, embora aos poucos os crentes trabalhassem mais fervorosamente à medida que as trevas aumentavam, até que ao final da era muitos se levantaram tentando reformas. Seus trabalhos foram tão fervorosos que prepararam o caminho para a reforma vindoura. Portanto, como diz a palavra concernente a esta era, tuas últimas, final da era, obras são mais do que as primeiras. A palavra Tiatira tem vários significados, entre os quais se encontra sacrifício contínuo. É crido por muitos que isto seja uma profecia concernente à prática da missa, que é uma representação contínua do sacrifício de Cristo. Esse é um excelente pensamento, mas poderia também significar o sacrifício contínuo nas vidas e trabalho dos verdadeiros crentes do Senhor. Certamente estes santos de Tiatira eram os melhores, cheios do Espírito Santo e fé, criados para as boas obras, manifestando seu louvor, não considerando suas vidas preciosas para si mesmos, mas alegremente dando tudo de si como um suave sacrifício ao Senhor.